Voltamos com a notícia de frente, agora 7 horas 6 minutos, 24 graus. Vamos para o destaque do Lúcio Sorge. Lúcio. Bom, meu destaque de hoje é para falar aí de duas prefeituras. As prefeituras de Sinop e a prefeitura lá de Várzea Grande, por questões diferentes, mas as duas relacionadas aí à pandemia do coronavírus. O Ministério Público está enxergando aí uma afronta ao bom senso lá em Sinop. Tanto o MPE como a Defensoria estão entrando na justiça contra a prefeita Rosana Martinelli. E aí, conforme as informações que foram divulgadas aí pela assessoria do Ministério Público, o atual decreto em vigor lá em Sinop permite que lojas de varejo, atacado, academias e até feiras livres funcionem normalmente, enquanto o resto do estado e do país atua com isolamento social e suspensão de trabalhos e ações aí naquilo que não é considerado como serviço essencial. E aí, nessa ação aqui, o Ministério Público e a Defensoria dizem o seguinte: o município de Sinop ultrapassou aí alguns limites das normas de competência comum e, ao afrouxar o distanciamento social, abrindo indistintamente todo o comércio de Sinop, acaba contrariando aí todo o esforço das autoridades sanitárias do Brasil, que incansavelmente orientam no sentido de que o distanciamento social é a principal medida para que o número de infectados com o coronavírus não atinja níveis capazes de gerar um verdadeiro colapso nos serviços de saúde. E aí, essa postura do Ministério Público e da Defensoria Pública também tem relação com o seguinte: lá em Sinop foram confirmados alguns casos já de coronavírus, inclusive envolvendo autoridades municipais ligadas à área de saúde. Então, é por isso aí que o Ministério Público acabou enxergando aí como uma afronta ao bom senso a decisão lá da prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, que é lógico, também a exemplo, né, de outras cidades, né, de outros estados, está sendo pressionada pela classe empresarial, comercial, que quer abrir as portas para tentar evitar aí uma dificuldade econômica maior do que aquela que já existe. E é um fato, né? Quer dizer, o isolamento, ele acaba, o isolamento social, fechando comércio, as empresas vendem menos, a indústria acaba não produzindo o que teria que produzir, pode gerar desemprego. Essa é a preocupação, e não só do presidente Jair Bolsonaro, é a preocupação do governador Mauro Mendes e também de todo mundo no país, né? Quer dizer, primeiro é cuidar dessa questão da saúde e depois a gente vai enfrentar aí um problema econômico que não será pequeno. E aí, essa é a parte lá de Sinop, né? Do decreto, da posição do Ministério Público, que quer derrubar o decreto lá da prefeita Rosana Martinelli. E aqui em Várzea Grande, o Ministério Público está alertando para um empréstimo aí que estão querendo contrair, não é? Um empréstimo de 50 milhões de reais. E aí, o promotor lá de Várzea Grande, ele já enviou inclusive uma notificação para os vereadores lá de Várzea Grande, para que eles retirem da pauta de votação esse pedido de empréstimo de 50 milhões de reais. E o que o Ministério Público coloca, ele enfatiza na recomendação que os problemas lá em Várzea Grande, eles já vêm lá desde 2018, né? Por conta lá de juros, encargos, amortização da dívida, né? E aí ele cita aqui os valores dessa dívida, que são valores também muito altos. E aí a preocupação do Ministério Público é de se contrair um empréstimo de 50 milhões de reais, tendo todas essas informações aí de dificuldades que vão ocorrer, de queda na arrecadação, vai ocorrer aqui no governo do estado, vai ocorrer aqui em Cuiabá, vai ocorrer também lá em Várzea Grande. E aí é o seguinte,
vão sair para fazer um empréstimo de mais 50 milhões de reais. E aí o seguinte, falando de Várzea Grande aqui, aí o seguinte, o Ministério Público entende que isso é um risco, para não dizer quase uma irresponsabilidade. Como também é uma irresponsabilidade que em muitos bairros lá de Várzea Grande, principalmente os bairros da periferia, a população é obrigada a ficar sem água. Tem gente lá que recebe água uma vez por semana, fica 5, 6 dias sem ter água na torneira. E uma das principais orientações agora nessa pandemia é ter todo o cuidado com a higiene pessoal. E como é que tem higiene pessoal sem ter água na torneira? E aí a Prefeitura de Várzea Grande não explica isso não. Ele vem com desculpinho, né? A justificativa, olha, vamos fazer uma concorrência para isso, uma licitação para aquilo, hoje à tarde nós vamos lá no bairro. Agora é o seguinte, resolver o problema que é bom, nada. A gente cobra, a população cobra e eles não dão uma explicação que a gente possa dar crédito para ela. Olha. O fato é o seguinte, o problema da falta d'água continua lá em Várzea Grande, mas eles querem emprestar mais dinheiro numa época de tanta dificuldade. Mais dinheiro não, querem mais 50 milhões de reais, com um pequenino detalhe, no ano eleitoral. Pois é, gente, antes de despedir do Antero, tem uma mensagem aqui, eu só quero deixar uma coisa clara aqui. O Oliveira do Pedra 90 fala, bom dia, Nayara, quero que você resolva esse conflito entre Lúcia e Antero. Gente, conflito só de ideias. Lúcia e Antero? Perdão, Lúcia e Haroldo. Não, só conflito só de ideias, porque aqui todo mundo é amigo e esse é um debate, nós temos até na verdade, semelhante, saudável. a camisa dele é igual a professor, minha, tá esse é um vendo? debate saudável, claro. que a gente expõe aqui ideias para que você tenha vários elementos, que você fique munido aí de informações. Aqui não é como Brasília, não. Não, aqui não é Brasília. não. Ninguém vai ser Aqui nós cancelado discutimos aqui. ideias, não é, professora? Claro, sempre. Antero, obrigado. Lá eles Antero. discutem pessoas. Deixa eu só agradecer ao Antero. Antero, obrigada. Obrigado, Anterinho. Tá, muito obrigado. Obrigado, Nayara. Obrigado, professor Haroldo, Lúcio, telespectador e telespectadora. Desejo a todos uma feliz Páscoa. E olha, fique em casa. Isso mesmo, para todos nós, uma nós. feliz Páscoa, professor, nós. para você, sua família, Lúcio, para você, sua família. Bom dia. Bom dia. Bom Uma dia. feliz Páscoa a todos. Tchau, Fiquem em paz. gente.